Glória a Deus nas alturas, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia nesse sábado maravilhoso, ensolarado aqui em Maringá. Onde estiver chovendo também é maravilhoso, se tiver nublado é maravilhoso, tudo é maravilhoso, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Glória a Deus nas alturas, graças a Deus. Se você está contente, bate palma. Se você está contente, bate o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente, se você está contente, bate palma. Glória a Deus, graças a Deus. Se você quer melhorar na matemática, no seu raciocínio, nas outras disciplinas também, quer melhorar o seu desempenho de raciocínio, de memória, cante, 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 divirta-se cantando. O canto, ele é remédio, ele é tratamento, ele é cura, ele é maravilhoso. Aprenda música, aprenda a tocar algum instrumento musical, aprenda ritmo, pratique exercícios de ritmo, isso vai ajudar muito. Outra ferramenta maravilhosíssima é exercício físico. Faça, pratique exercício físico, isso é fundamental, é essencial para que você possa ter o seu desempenho de raciocínio, de memória, de linguagem, de expressão e tudo mais no seu sistema nervoso e também em todo o teu corpo. Pratique exercício físico, pratique cardio, pratique exercício de força, musculação. Musculação não precisa ser na academia, não precisa ser com máquina. Musculação é exercício de força. Você pode fazer com o próprio peso do corpo. E se alimente bem, se alimente, estude que tipo de alimento faz bem para o seu organismo, qual a melhor forma de se alimentar. Já dou uma sugestão, comece, principalmente para quebrar o jejum, proteína. Proteína e gordura. Se for consumir carboidrato, evita gordura. Reduz a quantidade de gordura, consuma boas gorduras. Se for deixar o carboidrato de lado, pode caprichar na gordura. Proteína, até se você quiser emagrecer, proteína e gordura dá saciedade, dá energia e o bem-estar, disposição muito maior. Mas se você que gosta muito de um pãozinho e coisas do tipo, primeiro consuma proteína. Consuma proteína, que isso vai permitir que ao ingerir o carboidrato, no caso o pão, o doce, seja lá o que for, o seu organismo o receba de uma maneira melhor. Quando você consome a proteína antes do carboidrato, quando você consome o carboidrato, você tem um pico de glicemia menor. E o pico de glicemia é algo muito, muito nocivo para o nosso organismo. Então, dadas estas instruções valiosíssimas, entregando aqui o ouro para vocês, como sempre, como em todos os nossos encontros, vamos começar a discutir um pouquinho de matemática. Vamos falar hoje sobre o sistema de numeração decimal. É a base de tudo. Se você tem dificuldade em qualquer uma das operações aritméticas, qualquer coisa que você tenha dificuldade em matemática, a base está aqui. A base da base da base. Então é importantíssimo compreender isso em profundidade. Não é só saber, eu sei. Mas você compreende, você domina os conceitos, as ideias.
Todos sabemos, ou muitos de nós sabemos, quem não sabe não se preocupe, porque nós vamos discutir isso com todos os detalhes, que um número ele é representado por algarismos, cada algarismo ocupa uma posição, e esta posição indica a quantidade que aquele algarismo representa. Aqui neste caso, nós temos a posição das unidades, das dezenas e das centenas. O algarismo 2, neste número, representa 2 centenas, a quantidade de 2 centenas, devido à posição onde ele está, que é a posição das centenas. O algarismo 3, por sua vez, representa 3 dezenas. E o 5, por fim, representa 5 unidades. Então, este número, esta quantidade, 235, ela é representada dessa forma, e 235 é formado por 5 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. Essa é a ideia geral da construção dos números no nosso sistema de numeração decimal. Mas nós vamos para um ponto anterior a isso, a este conceito, a esta ideia, a esta ferramenta. E eu apresento para vocês uma pergunta essencial. O que é número? Você já pensou a respeito disso? Você já pensou o que é número, afinal de contas? Se eu digo para vocês, este aqui é o número 5, analisando com rigor, está correto? Está correta a minha afirmação? Este aqui é o número 5? Pense um pouquinho, reflita. E a rigor, a resposta é não. Você fala, mas como não? Isso é o número 5. Sempre aprendi que esse é o número 5, desde criança já sei isso. Uma das primeiras coisas, aprendi isso antes mesmo de aprender a escrever. Aí como vem esse doido e fala que isso não é um número 5? Não, isso não é um número 5. Isso aqui é um desenho. É um símbolo. É um desenho. Todos os símbolos que utilizamos são desenhos. Este símbolo aqui, que representa a letra A, é um desenho. Não é a letra A. É um desenho que representa a letra A. É um símbolo que representa a letra A. Da mesma forma, este desenho aqui é um símbolo que representa o número 5. Quando está sozinho, eu posso pensar no número 5 ou no algarismo 5. Os algarismos são como as letras. Nós usamos as letras para formarmos palavras. Os algarismos são utilizados, assim como as letras formam as palavras, os algarismos, quando agrupados, formam os representantes, os símbolos que representam os números, mas que não são os números. Isso aqui é só um desenho. E fica muito claro quando pensamos que o número 5 pode ser representado por este símbolo. Todo mundo que conhece algarismos romanos sabe que o número 5 é representado neste sistema de numeração com algarismos romanos, desta forma, com um símbolo que é o mesmo símbolo da nossa letra V. Então, este é um símbolo, um desenho que representa o algarismo 5, e quando está sozinho, o número 5.
E este outro símbolo é também um símbolo que representa o número 5 quando está sozinho, ou o algarismo 5 que vai formar números. Por exemplo, em algarismos romanos, este é o número 6. Melhor dizendo, é o símbolo que representa o número 6. O V e o I. E com estes mesmos algarismos, nós representamos o número 4, quando o I está antes do V. E existem outras formas, e nós podemos criar um sistema de numeração. Mesmo para o sistema de numeração decimal, nós podemos criar outros símbolos para os algarismos. Por exemplo, isso aqui que é muito utilizado. Isso aqui é um símbolo que nós podemos entrar num acordo que representa o número 5, ou o algarismo 5. E nós podemos criar um método de agrupar os algarismos usando símbolos desses, com os tracinhos, que nós muitas vezes utilizamos para contar, e formar um sistema de numeração decimal também. Existe outro sistema de numeração que não seja decimal? Existem infinitos. Você pode criar. Tem o sistema binário, que é muito utilizado, que tem apenas 2 símbolos, apenas 2 algarismos. Tem o sistema hexadecimal, que é muito utilizado na computação, que tem 16 símbolos. Tem o sistema octal, que tem 8 símbolos. E você pode escolher a quantidade de símbolos que você quiser e construir um sistema de numeração. E o símbolo, você pode criar o símbolo que você quiser. É lógico que a gente usa já o que tem, o que nós já estamos habituados. Muito mais fácil usar este símbolo para o algarismo 5 do que criar um algarismo novo. Porque até a pessoa se habituar que este símbolo aqui representa o algarismo 5, vai dar um bocado de trabalho. E 5 é só um nome que nós damos para o número. Também usamos o mesmo nome para o algarismo. Mas é só um nome. Aí você fala, não, como é só um nome? É só um nome. Número, antes de tudo, é uma ideia. É uma ideia abstrata. É algo que, a rigor, só existe dentro da nossa mente. E é interessante você parar para refletir a respeito disso. E 5 é uma palavra que é o nome deste objeto, deste número, o número 5. E em outros idiomas são utilizados outros nomes. Em inglês é five. Em japonês, ichi, ni, san, shi, acho que é go. E, enfim, em outros idiomas são, são outros nomes. E quando a gente começa a perceber essas coisas, o que, que é só o nome, o que, que é só o símbolo, e distinguir do objeto em si, a nossa compreensão começa a aprofundar. E isso é muito benéfico para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão, para que a gente possa avançar com mais firmeza, com mais clareza nos conteúdos seguintes. E, dito isto, afinal de contas, o que é número? Eu não tenho a pretensão de dizer isso, porque eu, sinceramente, de uma maneira extremamente formal, eu não sei. Não sei se tem, nem sei se tem uma estrutura
que diga de uma forma clara, que não, uma estrutura que não seja extremamente abstrata. Existe sim uma estrutura usando conjuntos, uma construção dos números naturais usando conjuntos, que quem fez graduação em matemática ou está fazendo no, na disciplina de lógica, aprende. Começa com um conjunto vazio que representa o zero, depois um conjunto que contém um conjunto vazio que representa o 1, e assim segue a construção, mas isso é extremamente abstrato. Mas trazendo para uma, embora seja uma ideia abstrata, mas trazendo para a conexão com o mundo real, que é onde nós utilizamos essa ideia abstrata para interagirmos com o mundo real, o que é número? Então vamos pensar o seguinte: nós vamos pensar em conjuntos. Então, este meu desenho lindo aqui representa um conjunto de maçãs. Este outro desenho, lindo também, representa um conjunto de laranjas. E este outro belíssimo desenho representa um conjunto de aves no céu. As aves no céu cantam para ti, as ervas do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Esse é um hino belíssimo. E se nós analisarmos aqui estes três conjuntos, um conjunto de maçãs, um conjunto de laranjas e um conjunto de aves. Os dois primeiros conjuntos aqui têm algo em comum, são conjuntos de frutas. Mas o terceiro, bem distinto, porque é um conjunto de aves, um conjunto de animais. E aí vem a ideia de abstração. Abstrair envolve isso, não é exatamente isso, mas envolve isso. Abstrair a capacidade de focar em uma ou um pequeno ou um escolhido conjunto de propriedades daquilo que está sendo analisado. Então você ignora todo o resto e foca em uma propriedade ou um conjunto de propriedades escolhido para a análise. Então, abstraindo o fato de serem maçãs, laranjas e aves, e qualquer outra informação que esteja presente aqui na nossa discussão, existe uma propriedade comum a estes conjuntos. Eu vou colocar mais um conjunto aqui para não gerar confusão, porque do jeito que está aqui tem o risco de gerar confusão. Eu vou colocar um conjunto de pessoas. Uma banda.
E nós abstraímos o fato de cada pessoa estar portando um instrumento musical. Então, o primeiro aqui está com o violão, o segundo com o microfone e a terceira pessoa com a bateria. Então, essa é uma propriedade, uma característica da abstração. Você tira todas as outras informações, não importa se cada pessoa é homem ou mulher, só importa que são pessoas. E entre esses conjuntos todos, nós podemos observar uma propriedade comum. E essa propriedade é algo que nós temos naturalmente a capacidade de perceber. Não é algo que você pensa, você percebe. É natural. É uma capacidade do ser humano, que é a quantidade. Então nós percebemos que temos a mesma quantidade de maçãs, laranjas, aves e pessoas. E podemos ir além ainda, temos a mesma quantidade de instrumentos, porque aqui no conjunto das pessoas podemos também abstrair e levar em consideração que nós temos um conjunto de instrumentos e a quantidade de instrumentos é a mesma. Isso que nós chamamos de quantidade, que é a ideia de número. Então, número, quantidade, é essa propriedade comum de conjuntos. Então, o que é o número 5? É a propriedade que é comum a todos os conjuntos que têm 5 elementos. Então, não importa conjunto do que é. Aqui, o que é o número 3? É a propriedade que é comum a todos os conjuntos. Fica redundante, fica circular a fala, porque você fala, o que é o número 3? É a propriedade que é comum a todos os conjuntos que têm 3 unidades. Aí você usa 3 para dizer o que é 3, e isso é uma falha lógica. Mas o propósito aqui não é construir formalmente a ideia de número, mas só trazer uma clareza do que é a ideia de número. O número não é o desenho, o número não é o nome, o número é uma propriedade de conjuntos. E a partir dessa ideia vai expandindo a ideia de números inteiros, para números negativos, números naturais, que são os inteiros positivos, para números negativos, depois para números decimais, que são os números com vírgula, usando a linguagem do cotidiano, depois os números irracionais, e o conjunto de todos esses números forma o que nós chamamos de conjuntos de números reais. E depois nós aprofundamos ainda mais, chegando nos números complexos, nos quaternios, nos octônios. Nossa, como que fala isso? Octônios. Deixa eu pesquisar aqui. Octônions. 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 E tem um com 16. 16 elementos, número, que eu não estou lembrado o número dele agora, o nome. Tem os quaternions, os octonions. E o outro eu não estou nem encontrando o nome aqui, pesquisando no Google. Mas enfim, vai se tornando cada vez mais abstrata a ideia, mais avançada, mais sofisticada, mas começa por aí. E o que é importante ter a clareza é que o número, ele é uma ideia abstrata, que é algo que nós percebemos, o ser humano percebe. Nem todo o animal é capaz de perceber isso. Os corvos, eles
Se não me falha a memória, pesquisem depois no Google, o corvo ele consegue contar acho que até 5. Alguns animais conseguem contar até um certo número, 3, 5, 7. Não sei se tem algum animal que conta grandes quantidades. Contar é ser capaz de distinguir quantidades. Então, o corvo ele é capaz de distinguir o 3 do 4, o 4 do 5. Aí o 12 do 15 ele já não é capaz de distinguir a diferença. Então é uma ideia muito profunda, por isso que às vezes as pessoas têm muita dificuldade, porque é algo bastante sofisticado e elaborado, é algo que a gente usa no cotidiano, mas é algo muito sofisticado. E vale a pena refletir sobre isso. Então, essa é a ideia inicial. O que é número? Agora nós temos uma ideia razoável do que é um número, e agora nós vamos partir para a discussão mais técnica. Discutimos a questão conceitual. O sistema de numeração decimal, ele é um sistema que ele é baseado, ele é fundamentado no uso de símbolos, de 10 símbolos, por isso esse nome decimal, 10 símbolos. Os símbolos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então são estes, ficou meio capenga isso aqui, vamos deixar mais bonitinho. Estes são os símbolos que são a base do sistema de numeração decimal. São chamados algarismos. Então, cada símbolo deste aqui nós chamamos algarismo. E nós utilizamos estes símbolos para representar números. Então, quando temos o número representado apenas por este símbolo, o nome do algarismo e o nome do número é o mesmo. Então, este é o algarismo 0, que representa o número 0. E o zero, a ideia de que zero é um número, demorou muito na história da matemática para surgir. Pesquise sobre a história do sistema de numeração, a história dos conjuntos numéricos. É bem interessante. Demorou muitos milênios para alguém chegar e falar: ah, tem um número que é o número 0 que representa uma quantidade que é nada. E depois que surgiu essa ideia, ainda muita gente brigou que não aceitava que 0 era um número. Aí este símbolo, o algarismo 1, representa o número 1, que representa a quantidade 1. Depois o 2, o 3, o 4, o 5, assim sucessivamente, até o 9. Então, os números de 0 até 9, eles são representados por um único algarismo. Então, o próprio algarismo já representa um número. E estes são os únicos números que possuem, cada um deles, um símbolo próprio para representá-lo. Então, o 5 tem um símbolo que é o símbolo só dele. Os demais números são construídos utilizando estes mesmos símbolos, estes mesmos algarismos. Então, uma forma, uma estratégia muito inteligente que foi utilizada para aproveitar estes 9 símbolos, esses 9 algarismos para construir todos os números, foi usar um sistema de posição. Então, para representar o número seguinte, cujo nome é 10, que é a quantidade que a gente obtém quando acrescenta uma unidade ao 9, então o que a gente faz é usar o 0
e do lado esquerdo usar o algarismo 1. E o nosso sistema de numeração, ele funciona de forma cíclica. Então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o próximo volta para o 0, só que daí acrescenta 1 na posição do lado esquerdo. Cada posição dessa nós vamos chamar de casa, é a linguagem do cotidiano. Então aqui cada número desse tem uma casa, uma única casa. A casa é a posição ocupada pelo algarismo. O nome correto, o nome formal é ordem. Então nós chamamos essas posições de ordens. Então a partir do 9, quando avançamos os números, ou podemos dizer que a partir do 10, incluindo o 10, nós precisamos de mais que uma casa para representar os números, mais que uma ordem. E depois do 10, o ciclo repete. Então, fica o 0 já estava ali, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois chega no 0 de novo, e esta primeira casa sempre vai oscilar dessa forma, sempre formando este ciclo. E é claro que nós estávamos no 10, aí depois vem o 11, o 12. Enquanto varia a casa que nós chamamos das unidades, a segunda casa permanece inalterada. A rigor, nós chamamos de primeira casa esta aqui, mas depois a gente entra nesse detalhe. Aí completou o ciclo, o que a gente faz? A gente acrescenta, a unidade volta para o 0, e acrescenta uma unidade aqui, nesta nova casinha que surgiu. Então era 1, foi 2. Este é o número 20. E repete o ciclo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E assim vai. Aí depois vem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar no 99. Aí quando chega aqui, o próximo número, como aqui já está 9, aqui não tem como acrescentar, não tem outro algarismo depois do 9. Aqui também não tem como acrescentar, não tem outro algarismo depois do 9. Então o que a gente faz? A gente acrescenta uma casa e coloca um na outra casa, e esses dois que estavam com 9. E este é o número 100. E essa é a ideia da construção, da forma que nós utilizamos para escrever os números. Da mesma forma como nós agrupamos as letras para formarmos palavras, nós agrupamos os algarismos para formarmos os símbolos que representam os números. Agora eu vou abusar da linguagem e vou dizer para escrever os números, mas já está bem clara a ideia de que esses desenhos, isso aqui é um conjunto de símbolos, que é um desenho, que representa o número 100, não é um número 100, é um símbolo. Mas eu vou dizer que isso aqui é o número 100, uma vez que a gente já sabe o detalhe do conceito, e sem ficar falando toda vez, o símbolo que representa, é algo que fica cansativo. Não é necessário fazer isso, uma vez que já compreendemos a ideia. Então, agora que nós compreendemos a ideia da formação dos números, vamos partir para uma parte um pouquinho mais técnica. A primeira casa, que é da direita, eu vou chamar de primeira casa da direita. A primeira casa da direita, a primeira ordem, é chamada ordem das unidades. 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 A segunda casa
é chamada a ordem das dezenas. A ordem das centenas. Então, nós temos a forma usual que encontramos de maneira simplificada, de maneira mais concisa, unidades, dezenas e centenas. E este conjunto de ordens, unidade, dezena e centena, quando consideramos o conjunto dessas três ordens, nós damos um nome desse conjunto de ordens, nós chamamos isso de classe. Então, essa é a classe das unidades, formada pela ordem das unidades, pela ordem das dezenas e a ordem das centenas. Depois, a próxima ordem que surge é da unidade de milhar. Unidade de milhar. Depois, dezena de milhar. E depois, centena de milhar. E essas três ordens, sempre três ordens vão formar uma classe. E essa classe é a classe dos milhares. São os números que estamos habituados. 5.000. 5.235. Então aqui são 5 unidades de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. 27.438. 2 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas, 8 unidades. 235.947. 2 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 9 centenas, 4 dezenas, 7 unidades. E assim nós vamos construindo os números. Depois da classe dos milhares, vem a classe dos milhões, que é o universo de números que nós mais utilizamos no nosso cotidiano. Então, vem aqui unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Perceba que esses nomes, unidade, dezena e centena, a gente vai repetir o tempo todo. E daí, para distinguir uma ordem de outra, usando o mesmo nome, a gente usa um sobrenome, que daí é a unidade de milhar. E o sobrenome é justamente o nome da classe. Classe dos milhares. Depois vem a classe dos milhões. Que é a classe de números que nós precisaremos em breve para descrever o nosso saldo na nossa conta no banco, com a graça de Deus. Muita prosperidade para todos nós, com a graça de Deus, muita saúde antes de tudo e muita paz. Então nós temos a classe dos milhões, também unidade de milhão. O M eu estou usando só para milhar e MI para milhão. Dezena de milhão e centena de milhão. Depois vem os bilhões, também unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Depois vem os trilhões, quatrilhões, quinquilhões, sextilhões. Aí já são números que nós usamos muito pouco. E quando usamos, nós escrevemos esses números de outra maneira, usando um sistema um pouquinho mais elaborado, que é o sistema de potências de 10. Então, geralmente, não nos referimos a esses números muito grandes pelos seus nomes, mas só para saber da existência. E essa é a estrutura da formação dos números no sistema decimal.
Mas não para por aí. Quando eu quero representar uma quantidade que é menor que uma unidade, vamos supor que eu tenho uma corda que tem uma medida de 1 metro. E quero dividir essa corda em 10 partes iguais. Como eu represento um número? O número que representa esta medida. O 1 dividido por 10. Se você não sabe divisão, não se preocupe. É dividir em partes iguais. Pensa na questão prática. Você tem uma corda, ela tem a medida 1 metro. Se você não sabe o que é 1 metro, procure uma trena, ou uma fita métrica, ou uma régua bem grandona, algo que tenha 1 metro. Se você não sabe o que é 1 metro, peça a alguém por este objeto, procure, você vai ter uma ideia do que é 1 metro. É um tamanho, uma corda dessa medida. Você vai cortar essa corda em 10 pedacinhos, só que todos iguais. E nós queremos encontrar um número que representa o tamanho de cada um desses pedacinhos. Aí que vai surgir uma casinha nova aqui, que agora fica para a direita da casa das unidades. Só que a gente precisa indicar aqui, pelo número. Se eu escrevo assim, 2, 3, 5, 7. Qual é a casa das unidades aqui? Geralmente, quando trabalhamos com números maiores que 1, a gente já sabe que essa é a casa, a última da direita, ou a primeira da direita. A casa, a ordem que está à direita, é a casa das unidades. Mas e se eu quisesse escrever um número em que a casa das unidades está aqui? O que eu faço? Eu tenho que escrever, essa é a unidade, essa dezena, centena. Aí eu sei que são 5 unidades. E sei que tem um pedacinho aqui, que depois a gente vai discutir melhor o que significa isso. Então, como eu faço para dizer onde está a ordem das unidades no meu número? Aí surge um símbolo novo, que nós utilizamos para escrever os números, que é um símbolo que aterroriza muitas pessoas, que é a vírgula. Não precisa ter medo da vírgula. A vírgula simplesmente indica a posição das unidades. A casa que está, a primeira casa que está à esquerda da vírgula é a casa das unidades. Para isso serve a vírgula. Aí tem uma discussão. Tem número com vírgula e tem número sem vírgula. Se você for pensar de uma maneira mais ampla, todo número tem vírgula. Aí você vai falar, não, você está mentindo. Aqui, ó, o 5. O 5 não tem vírgula. Aí eu digo para você, sim, o 5 tem vírgula, sim, ela só não está aparecendo aqui. Porque a vírgula indica a posição da unidade. Então, se são 5 unidades, onde está a vírgula? A vírgula está à direita da casa das unidades. Só que não se usa escrever a vírgula sozinha. A vírgula ela é utilizada para separar ordens. A ordem das unidades das demais ordens que estão à direita da ordem das unidades. Então, este número, se eu coloco um zero aqui na frente, 5,0, representa o mesmo número, um número 5. E se coloca um outro zero também. E quantos zeros colocarmos aqui,
continua sendo o número 5. Isso nós utilizamos muito no dia a dia. Se você encontra uma plaquinha com o preço de um produto que está escrito assim, quanto custa este produto? Você já sabe que o preço é R$ 5. Então não precisaria dessa vírgula e o zero e o outro zero para ter essa informação, que o preço é R$ 5. Mas no nosso cotidiano é muito comum representar quantidades monetárias desta maneira. Sempre usando duas ordens à direita da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, para que serve a vírgula? Para dizer para você onde está a ordem das unidades. Só para isso. Não precisa ter medo. Ela está te ajudando. O tema das nossas discussões é em paz com os monstrinhos. E esse é um monstrinho que é o principal terror, a causa de muitos pesadelos de muitas pessoas. Mas, na verdade, não é um monstro. É uma ferramenta maravilhosa que nos ajuda. Está aqui para nos ajudar. Não precisa ter medo da vírgula. A vírgula, na construção do número, serve apenas para dizer onde está a ordem das unidades. Porque os números, em geral, eles são escritos utilizando as ordens que estão à esquerda das unidades, da ordem das unidades, e estas ordens nós não precisamos de vírgula para saber qual ordem é qual, mas existem números que precisam de ordens, de casas, que estão à direita da vírgula. É para você saber onde está, porque tem a ordem das unidades. Tem ordens à esquerda e à direita. Como você sabe onde está a ordem das unidades? Uma forma seria escrever em cima aqui o nome das ordens. Esse aqui das unidades. Só que é algo muito trabalhoso, não é muito inteligente. Aí, para evitar ter que escrever isso, alguém, brilhantemente, teve uma ideia mirabolante de colocar uma vírgula e dizer, olha, a unidade, a casa das unidades, a ordem das unidades, é a ordem que está imediatamente à esquerda da vírgula. Acabou o problema. Então, se eu quero escrever este número aqui, 235, onde 5 é a ordem das unidades, e esse 7 tem um outro significado que a gente vai discutir daqui a pouquinho, então, nós utilizamos a vírgula para indicar isso, para não precisar escrever o nome de cada ordem, para poder saber esta informação. Para isso serve a vírgula. Essa parte do estudo é uma parte conceitual, para você compreender as ideias, para você ver que você não precisa ter medo dessas ideias, dessas ferramentas que nós utilizamos no dia a dia. É para você adquirir mais familiaridade e compreender de forma mais profunda essas ideias. Para isso, essa discussão, isso demanda energia e tempo. E vale a pena investir esse tempo e essa energia para compreender isso, porque o tempo e energia que você investe agora, compreendendo isso, num nível de profundidade maior, vai refletir, conforme você avança nos estudos, em ganho de tempo, ou seja, adiante você poupa tempo e poupa energia. Você consegue aprender mais em um maior nível de profundidade, investindo menos tempo e menos energia. Então você investe mais tempo e energia agora na fundamentação para ganhar, para poupar tempo e energia depois, conforme você avança. Nós podemos pensar no processo de aprendizagem como sendo um edifício. Então, nós investimos muito mais tempo e energia para fazer uma fundação sólida, estável, muito bem estruturada. E depois fica muito mais fácil e rápido para construir o nosso edifício
do conhecimento. Olha que bonito que ficou isso. Hoje eu estou inspirado, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Então essa é a ideia. Aí se você é ansioso demais, não tem paciência, ou você faz um esforcinho para aprender isso, ou procura outro caminho. O caminho que eu tenho para oferecer é esse, ele funciona, eu garanto. Fácil, fácil, fácil? Não é, sempre vai ter que existir um esforço. Exige um esforço. O que é fácil demais não te traz muito benefício. Não necessariamente é ruim, mas geralmente tudo que é ruim é muito fácil. E geralmente tudo que é bom costuma ser um pouco difícil. Mas não necessariamente o que é bom é difícil, o que é ruim é fácil. Mas com certeza, o que é fácil não te traz crescimento, não te traz evolução, não te traz muito ganho. Porque quando você avança na matemática e aquilo que você está estudando torna-se fácil, aquilo ainda continua sendo bom. Mas deixa de contribuir para a sua evolução. Aí você precisa estudar algo mais avançado, que apresente dificuldade para que você continue evoluindo, se desenvolvendo habilidades. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é desenvolver habilidades. Guardar informações não é algo assim tão importante, principalmente nos nossos dias atuais. Está tudo no computador. A inteligência artificial tem tudo. Você não precisa nem digitar mais. Você fala para o celular fala para a Alexa, e ela já acha tudo para você, ou qualquer outra ferramenta. Então, a grande coisa, o grande propósito, o grande benefício é desenvolver habilidades. Inclusive de guardar informações, mas para desenvolver a habilidade da memória e manter o sistema nervoso, o cérebro saudáveis, para que a gente possa evitar, por exemplo, enfermidades terríveis, como o Alzheimer e outras demências. Mas não é grande coisa guardar informações de um ponto de vista prático e direto, porque as informações estão todas disponíveis a um clique de distância, ou às vezes é um comando de voz desse bichinho aqui. Não sei se está aparecendo aí na tela. O nosso celular. Mas, do ponto de vista de saúde mental, de evolução, de crescimento, é muito valioso ser capaz de memorizar informações, de compreender ideias e aprender coisas novas. Então, essa aí é a essência da nossa discussão. Apareceu aqui a vírgula. E vamos voltar para o nosso problema. Temos a corda, tem medida 1 metro, dividimos em 10 partes iguais. E esse procedimento é representado por esse conjunto de símbolos. Então, esse símbolo aqui e o símbolo do 10 em seguida, isso significa você pegar algo, uma quantidade que é 1, dividir em 10 partes iguais. E isso representa um número, e esse número é representado assim, 0,1. Então, é 0 unidades e 1. Aí aqui tem os nomes. É mais conhecido essa ordem aqui como ordem dos décimos. E décimo é justamente a unidade dividida em 10 partes iguais. O tamanho de uma dessas partes. Então, isso aqui é 1/10 de metro. E nós fazemos a leitura desse número como número 0,1. Então, o 1 dividido por 10, pensando em metros, é 0,1 metro. E nós usamos muito esse número no nosso dia a dia. Esse número aqui. Só que geralmente ele não é escrito assim. No dia a dia encontramos ele, apesar que será que existe alguma coisa que tem esse preço ainda? Hoje, dia 25
de abril de 2026, 10 centavos. Isso que a gente chama de 10 centavos de real, nós poderíamos chamar de 1/10 de real. Então, este número aqui é 1/10, este número é 1/10, este número é 1/10. Então, isso aqui é a casa dos décimos. Então, esse é o significado desta casa, desta ordem. Depois vem dos centésimos. Que usamos muito no dinheiro. Cinco centavos. São 5 centésimos de real. 23 centavos. São 23 centésimos de real. 25 centímetros é 25 centésimos de metro. Usamos isso o tempo todo. O tempo todo não, exagero, mas utilizamos isso com muita frequência no nosso cotidiano. Ah, a matemática não serve para nada. Como não serve para nada? Você usa isso o tempo todo a gente está medindo, analisando quantidades, faz crochê, matemática o tempo todo. Cozinha, matemática o tempo todo. Se você tem que seguir uma receita, dobrar uma receita, triplicar, tem uma receita para fazer um bolo. Você quer fazer 2 bolos, mas um bolão grande que tem o tamanho de 2. Aí você vai dobrar a receita. Quer fazer 2 bolos e meio em uma forma, em uma única forma. Vai precisar multiplicar a receita por 2,5. Precisa fazer uma roupa, geometria, medida, costurar. Construção em casa, vai fazer uma cortina, colocar um varão para colocar a cortina, fiação. Nossa, é o tempo todo matemática. O tempo todo matemática. Aí tem pessoa que fala que não serve para nada. É uma falta de percepção. Não percebe que está imerso nisso o tempo todo. Ah, mas eu nunca usei Bhaskara. Nunca usou e nunca vai usar. Mas por que então aprender isso? Para desenvolver habilidades mentais. As habilidades você usa, você precisa. Elas te ajudam o tempo todo. Um raciocínio rápido, um bom raciocínio é sempre benéfico. Independente do que você está fazendo. Uma mente saudável. Às vezes você nem precisa do raciocínio rápido, mas você precisa de uma mente saudável para envelhecer com saúde. Para envelhecer com saúde, para avançar os anos com saúde. Com uma mente clara, com pensamento claro, com lucidez. Precisa, para isso precisa. Aprenda fórmula de Bhaskara para te ajudar a ter mais sanidade mental conforme você envelhece. Para desenvolver as suas habilidades, o seu raciocínio, sua atenção. Aprenda, aprenda. Matemática é uma coisa maravilhosa. Aprender matemática é maravilhoso. E não é porque eu sou professor de matemática que eu estou dizendo isso. Eu sei disso porque eu sou professor de matemática. Mas estou dizendo isso porque de fato é. De fato é. A matemática é até um instrumento terapêutico, uma ferramenta terapêutica para curar muitas coisas. Inclusive para tratar Alzheimer e outras demências. Principalmente funciona muito melhor como um tratamento preventivo, mas também pode ser utilizado como um tratamento auxiliar para regredir os efeitos nocivos da enfermidade. Então, aprendam. E a próxima ordem que aparece aqui, à direita da vírgula, é dos milésimos. Milésimos de segundo, milímetros, mililitros, usa muito, né? Os mLs. O que é o ml? Mililitro. 5 ml é 5 mililitros. E o que é os 5 mililitros? É o litro dividido em 1000 partes iguais. Então, 5 ml
é 0,005 litros. Você divide o litro em 1000 partes iguais, pega 5 dessas partes, isso é 5 mililitros. Estou falando de uma forma direta, não estou falando para aprender isso ainda. Não chegamos nesse ponto. Isso é uma parte que virá depois. Mas só para contextualizar e você percebeu como isso está o tempo todo no nosso dia a dia. O tempo todo é um exagero, né? Mas aparece com muita frequência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas um nome mais interessante para estas ordens que estamos conhecendo agora é um nome que preserva a lógica das demais ordens. Então, essa aqui é chamada centena de milésimos, dezenas de milésimos e unidade de milésimos. Lembrando que as ordens são agrupadas de 3 em 3, e cada grupo de 3 nós chamamos de classe. E essa, obviamente, é a classe dos milésimos. Então, unidade de milésimos, dezena de milésimos, centena de milésimos. É por isso que o número 0,123, vamos pensar em uma medida 0,123 litros. Isso é 123 milésimos de litro, que nós chamamos de mililitros. 123 e representamos com M e o E. A rigor, muita gente escreve isso errado, mas a rigor, na linguagem científica, o símbolo do mili é sempre um M minúsculo e o L de litro um L maiúsculo. Mas tem algumas exceções em que usa o L minúsculo para litro, é uma confusão. Às vezes até mesmo dentro da química, tem parte que o litro é maiúsculo, outra parte é minúsculo, e enfim, mas sem problema. É importante só ter clareza do que está sendo feito, como está sendo feito. O M maiúsculo, aí já é um outro, que é o mega, que a gente usa muito na informática, né? Megabyte, ou megabit. A gente pode fazer uma aula sobre o sistema binário, bem legal. E falar de byte, bit, essas coisas todas, bem interessante. Então, um mega. O que é um mega? Um mega é milhão. Um megalitro é 1 milhão de litros. Mas só para distinguir aqui os símbolos que nós utilizamos do mili, que tem que ser minúsculo. O M maiúsculo, neste contexto, é um milhão. E clareza também, aqui MM, esse primeiro M é do mili e esse segundo do metro, que é um milímetro, mas que a gente não pronuncia dessa forma na língua portuguesa, a gente chama milímetro. Então esse é um nome formal, usando a lógica da nomenclatura das ordens e classes, mas no cotidiano geralmente a gente chama isso aqui de o
Centenas de milésimos nós chamamos décimos. Os décimos de milésimos nós chamamos centésimos. Aí dá um nó na cabeça, né? Que um é décimo, aí chama centésimo. E os milésimos a gente chama de milésimos mesmo. Décimo, centésimo, milésimo. É isso. E essa ideia vem de que o décimo é a unidade dividida em 10, o centésimo é a unidade dividida em 100 e o milésimo é a unidade dividida em 1000. Só que o nome formal do centésimo e do décimo, das classes, o milésimo e a milésimo mesmo, são as unidades de milésimos. Aí quando você tem 10 desse, dezenas de milésimos. Quando você tem 100, centenas de milésimos. E, enfim, essa... Na verdade, eu tinha planejado ir muito além disso, mas eu sempre sou ambicioso demais, audacioso demais e quero ensinar tudo num dia só. Mas já deu aqui mais ou menos a nossa hora, já tá bom por hoje. Imagina, para quem não domina muito, deve ter dado uma fervida na cabeça já. Então, acredito que já basta. E depois, em outras aulas, nós aprofundamos uma discussão um pouquinho melhor sobre essas classes. Aí, depois dos milésimos para a direita, vem os milionésimos, depois os bilionésimos. E assim, os nomes, eles são simétricos. São simétricos. Né? Aqui, a classe das unidades é a referência. Então, a próxima classe para a esquerda é dos milhares. E para a direita são os milésimos. A diferença entre milhares e milésimos é que milhares é um múltiplo. Você tem 1000 ou 10.000 ou 100.000 unidades. Então é um múltiplo numa ordem de 1000. Fica muito difícil falar essas coisas porque começa a gerar em círculos. Mas para a direita são múltiplos e para a esquerda são múltiplos e para a direita são... quem está me vendo aí no Google Meet está invertido. Eu não consegui inverter a câmera, mas eu estou com a mão direita levantada aqui, mas para você está sendo a esquerda. Mas enfim, pois eu preciso aprender a inverter essa câmera aí para não dar esse nó na cabeça. Mas voltando a ordem que está para a direita a classe que está para a direita da classe das unidades é milésimos. Então é milhares para a esquerda, milésimos para a direita. Milhões para a esquerda, milionésimos para a direita. Bilhões para a esquerda, bilionésimos. E os ésimos é sempre submúltiplos. Então, milésimos, unidade dividido por 1000. Milionésimos, a unidade dividido por 1 milhão. Bilionésimos, a unidade dividido por 1 bilhão. E por aí vai. Glória a Deus nas alturas. Muito obrigado pela atenção. Que estejamos sempre sob a graça de Deus. E que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado.